O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, deve se reunir com os líderes dos partidos nesta semana para decidir sobre a tramitação do pacote fiscal. As medidas anunciadas na última semana pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está lá para ser julgada, analisada e eventualmente votada. Entre as propostas estão a correção do salário mínimo, isso não é corte de gastos. A correção do imposto de renda, isso não é corte de gastos. Além das mudanças na previdência dos militares, isso não é corte de gastos, isso é supressão de direitos. Então, eu queria ver, vou começar com o meu amigo Henrique Kriegner. Henrique, eu estava pensando o seguinte, o Sérgio Zagarino colocou bem, o governo estourou o teto de gastos, acabou com o limite do teto de gastos, que era uma conquista do governo Temer, estourou em 160 bilhões de reais. Bom, estourou em 160 bilhões de reais e continua gastando e não para mais. Nós estamos com uma dívida que passou 80% do PIB, estamos pagando de juros o que daria para dar conta do orçamento do Ministério da Saúde, estamos gastando, jogando no lixo, pagando juros. Então eu queria que você comentasse o que você achou do pacote do ministro Haddad de corte de gasto que não cortou gasto. É aquilo que a gente já tem falado aqui na mesa, né? Quão insuficiente que foi, para usar um adjetivo aí um pouco mais tranquilo, diante de todo o caos, quão insuficiente que foram essas medidas. E quando a gente vai falar de corte de gastos, quando estamos falando de direitos, isso é extremamente revelador a respeito das prioridades do governo federal de hoje. Essa administração que não está preocupada agora, nesse primeiro momento, com a população e com o progresso econômico do país. É uma administração que está preocupada com a sua manutenção no poder. Então, como é que eu faço para que os meus apoiadores dentro do Congresso, eles fiquem satisfeitos? Como é que eu posso molhar a mão de todo mundo? Como é que eu posso fazer com que não falte dinheiro para que não falte apoio para mim dentro do Congresso? Essa é a maior dor, a falta de capacidade de articulação política do governo federal, a falta de capacidade de angariação de apoio dentre as diversas pautas, a imagem descredibilizada diante da população. A gente precisa lembrar também que o nível de rejeição, agora semana passada saiu a pesquisa, o nível de rejeição do governo Lula já supera o nível de aprovação, isso é bastante crítico. É claro que você tem uma grande porcentagem ali no meio, né, de indecisos ou pessoas que ainda não opinaram, mas você já tem uma inversão. Antes você ainda tinha uma aprovação maior do que a própria rejeição. Tudo isso cobra um custo, a conta chega, e essa conta está chegando de volta para a própria população e, olhando aí de forma macro, para a própria economia brasileira. Nós estamos pagando o preço de um governo que é incompetente na articulação política, que é incompetente também na entrega das próprias promessas que fez durante a campanha. E essa é a dor que o brasileiro vai sentir por um bom tempo, até que a gente venha se recuperar. Se Deus quiser, a gente recupera. Túlio Naza, eu senti o ministro Haddad meio que constrangido de ter que anunciar o necessário corte de gastos. Ele sabe que é necessário, mas consta. Sabe o que me lembrou? Quando eu trabalhava no tribunal do 4º Tribunal do Júri Penha de França, na Penha, que era um tribunal muito condenador. O apelido do tribunal era Câmara de Gás, porque quem caía lá era quando os advogados iam com máscara já, sabiam que lá não tinha jeito. E, vez ou outra, tinha que pedir absolvição, porque o promotor não é promotor de acusação, o promotor é promotor de justiça. E tem promotor ali, quando tinha que pedir absolvição, estava quase pedindo perdão para o conselheiro de sentença, quando não faz mais do que obrigação em pedir absolvição, quando não existem provas. Eu achei que o Haddad me lembrou muito isso. Pessoal, estamos para fazer um corte de gastos aqui, mas o que eu vou fazer é o seguinte, quem ganha mais de 50 mil reais vai pagar imposto, viu? Nós estamos com os pobres, estamos com vocês. As grandes fortunas vão tributar esses ricos, esses ordinários que ganham muito dinheiro. Então, eu senti que mais ele queria fazer uma jogada para agradar, populista, vamos dizer assim, do que o corte que é necessário, que é matemático. O que você achou? Você é professor de direito público. Minha área é direito penal. Então, eu vou com você. Vamos lá. O problema aí realmente é o populismo e a ideologia. O apego à ideologia. É evidente, e é importante a população saber disso, que corte de gasto não significa ir contra os mais pobres. É isso que está na raiz do problema. E aí eu vou falar um pouquinho da esquerda, sem ser radical, mas o pensamento de esquerda na economia, o pensamento mais moderno, diz o seguinte, que o gasto público
promove o desenvolvimento econômico. É uma crença de uma ideologia de esquerda. E essa crença ela é perigosa. Ela, na prática, ela pode, num primeiro momento, distribuir renda fácil, mas, num segundo momento, ela provoca o esvaziamento das finanças públicas e, aí sim, a falta de capacidade do Estado de custear os benefícios sociais. É menos dinheiro para a saúde, menos para a educação. Então, isso significa o quê? Não controlar os gastos significa o governo mais pobre a curto e médio prazo. O que acontece? Quando o Haddad vai anunciar o corte de gastos, e olha como é sintomático, ele vai anunciar o corte de gastos, ele tem resistência interna, e aí eles dão um jeito de, em contrapartida, vamos aumentar então a isenção do imposto de renda, para aliviar, né, a questão ideológica, a questão do que eles realmente, do discurso deles para a população mais pobre. Tomara que o Brasil entenda, como a Noruega entendeu lá na década de 50 para frente, quando descobriu o petróleo e quando criou um maior fundo internacional de reserva do mundo. A Noruega, que tem o maior fundo mundial, disse o seguinte: não vamos gastar o dinheiro do petróleo agora. Por mais que seja desejável, a população queira colocar a mão nesse dinheiro do petróleo, vamos economizar. Economizaram 30 anos, porque diversificaram outras fontes de economia, como a pesca, por exemplo, que é uma das maiores hoje fontes de economia da Noruega e do mundo, uma das líderes. Para quê? Para que a hora que precisar desse fundo, o Estado tenha capacidade. A Noruega hoje é um país, um dos melhores IDHs do mundo já há 20 anos e com os maiores benefícios sociais à população. Por quê? Porque tomou remédio amargo, economizou, isso melhora a vida dos mais pobres. Então, esse discurso é importante se verificar se ele, na prática, ele de fato melhora a vida dos mais pobres. Gastar mais sem capacidade de gastar, será que é bom? É essa reflexão que eu gostaria de fazer e eu acho que é isso que o Haddad está sofrendo internamente. Ele quer fazer o que pragmaticamente pode ser feito, mas ele encontra resistências políticas internas por causa do populismo. Agora, Ellen Brown, quando a gente polemizou, eu achei ótimo, eu amo quando tem polêmica, que adoro quando tem opiniões divergentes. Quando a gente está colocando a questão da esquerda, é que a esquerda ela é alimentada por programas sociais. Daí que vem o socialismo. Então ela quer produzir mais coisas, distribuir mais coisas, mas ela é incompetente na gestão do ajuste fiscal. E com isso ela acaba distribuindo mais pobreza do que riqueza. Roberto Campos já dizia isso, o avô do presidente do Banco Central. Então, essa questão que colocou o Túlio Nazi, eu queria que você abordasse. Os regimes de esquerda, eles são alimentados pela visão econômica do economista Maynard Keynes, que é a visão keynesiana, que tem que se financiar o crescimento com investimento público. Isso dava certo na Europa na primeira metade do século passado. Eles querem transportar em pleno século XXI. Qual a sua visão? Por que a esquerda uruguaia dá certo e a nossa esquerda tem dado esse retrocesso que está dando? Ô Capês, obrigada pela pergunta, porque justamente, acho que a gente tem que fazer essa leitura, que ela é muito... o Brasil precisa fazer essa leitura. O professor Túlio estava apontando aqui a escola heterodoxa de economia, né? Essa escola que acredita que gasto é vida. Que gasto é vida, a gente ouviu isso na boca de algum presidente por aí. E aí tem uma outra escola ortodoxa de economia, que no Brasil, não sei porquê, acaba sendo uma escola muito criticada, muito ligada ao liberalismo. Eu acho que essa posição de esquerda que você pontuou aí, Capês, ela é muito real se a gente estiver falando até 2000. Depois dos anos 2000, o mundo dá uma volta que hoje não cabe mais você colocar isso. Você vai dizer o quê? Que Macron é um cara de esquerda e Le Pen é de direita? Não dá. A gente tem uma recolocação dos jogos do mundo que você não pode colocar a esquerda, ela vê a economia como programa social, como gasto é vida, porque não foi isso que veio acontecendo no mundo afora. Não é isso que a gente vê. A gente vê, por exemplo, propostas de Donald Trump ou de Marine Le Pen muito mais próximas a essa visão heterodoxa de vida do que as visões mais liberais colocadas por Macron, por exemplo, na Europa, né? Então, assim, acho que essa visão não cabe mais. O Uruguai é um caso à parte. A Economist fez uma matéria semana passada, né? Quando a esquerda ganhou, saiu em tese um governo de direita, entrou um de esquerda e nada muda. Mas ali eu acho que tem uma questão cultural do país, de uma estabilidade em que uma esquerda se atualizou, e essa atualização da esquerda aconteceu há muito tempo na Europa, por exemplo, que já não vai mais discutir essa questão econômica de que gasto é vida. Ninguém mais acreditou nisso depois de um tempo na Europa. Todo mundo entendeu que não era mais assim. É o que o Fernando Henrique disse depois disso. Depois que o mundo caiu, como é que a gente ainda discute? Mas no Brasil não, a gente ainda está com essa cabeça da década de 60, achando que gasto é vida.
A gente faz muitas críticas, você lembrou do Fernando Henrique Cardoso, ao PSDB, mas a verdade é que o PSDB apostou de 1995 até 2022, ele apostou no ajuste fiscal. Privatizou várias empresas, cortou gastos, tomou medidas antipáticas. O estado de São Paulo é um estado superavitário, ou seja, foi bem administrado com essa visão mais liberal. Eu lembro que eu estava na Assembleia, as acusações eram os neoliberais do PSDB. Então, o liberalismo hoje, ele se baseia numa conta. Eu acho que também não acho que tem que ter direita e esquerda. Você tem que tomar as medidas que são necessárias para ter uma economia saudável. E não é isso que vem acontecendo.